Glória a Jesus. E eu irei perguntar no 3, e eu gostaria de ouvir a igreja falando: não se precipite no seu entendimento. Amém? 1, 2, 3. Não se precipite no seu entendimento. Mais uma vez. Não se precipite no seu entendimento. Igreja, o pastor já contou aqui essa história, e eu gostaria de falar um pouco, resumir um pouco essa história, que ela tem a ver com o nosso tema. Essa história fala acerca de um rapaz recém-casado, de um jovem recém-casado, que quando ele iniciou a vida dele, ele passou por algumas dificuldades, algumas provas. E dentro disso, ele viu que ele não conseguia manter a esposa dele. E ele pensou no seu coração, né, que ele indo para longe, para distante, ele poderia conseguir um emprego, trabalhar, conseguir rendas e voltar para sustentar a esposa dele. E foi o que ele fez, combinou com a esposa e viajou, foi embora. E nisso ele encontrou o emprego que ele estava desejando. E quando ele encontrou esse emprego, ele falou para o seu patrão: todo o tempo que eu trabalho aqui, eu não quero receber nenhum salário. O Senhor junte tudo, junte todo o meu salário, e quando eu resolver voltar para a minha terra, o Senhor me dá tudo de volta. E o patrão dele entendeu tudo o que ele havia falado. E ele começou a trabalhar, tá? Trabalhando, e passaram-se 20 anos. E ele decidiu, no coração dele, voltar à terra dele. Voltar para encontrar a esposa dele. E ele chegou para o patrão e disse: eu agora estou voltando para a minha terra e eu preciso do meu salário. Eu preciso agora do meu dinheiro, dos meus tempos, meus 20 anos que eu trabalhei aqui. E aí o patrão dele olhou para ele e disse: eu vou te fazer 2 perguntas. E você vai escolher uma das 2. Você quer todo o seu salário que você trabalhou durante os 20 anos? Ou você quer 3 conselhos que eu darei para você? E aquele rapaz pensou bem, porque quando se trata de dinheiro, hein? Quando coça o bolso, quando fala de dinheiro, o negócio estreita. É difícil, é complicado. E ele pensou, meditou, e aí ele falou para o patrão: eu quero os 3 conselhos. Olha aí, quem diria que queria os 3 conselhos? Eu acredito que a maioria aqui ia preferir: não, me dê meu dinheiro, né? Negócio de muita conversa não, eu quero meu dinheiro. Conversas à parte, né? E ali ele disse que queria os 3 conselhos. E o chefe, o patrão: tudo bem, vou te dar os 3 conselhos. O primeiro conselho que esse homem deu para aquele jovem recém-casado é: não pegue atalho. Ao voltar para a sua casa, não pegue atalho. Estou resumindo a história. O segundo foi: não seja curioso. Porque muitas vezes, né, a gente vê alguma coisa, e vai lá, né, se tratando de morte, então, né, Tancredo Neves que diga, né, se morrer alguém, em questão de 1 minuto, a rua está cheia. Aí ele disse: não seja curioso. E o terceiro ponto que ele falou em relação ao conselho com aquele recém-casado foi: não tome decisões precipitadas. Isso é um ponto muito importante, porque é algo que está gerado muitas das vezes no ser humano. Quando ele quer, né, decidir por algo, muitas vezes não pensa, não raciocina, não bota a cabeça para funcionar em meio ao pavor, em meio à luta, em meio à dificuldade, toma logo uma decisão, principalmente quando está com a cabeça quente. É um ponto importante salientar. E o que ocorre? Esse rapaz voltou para a casa dele com esses 3 conselhos, e o patrão dele deu a ele também um saco cheio de pães. E aí ele voltou com aqueles pães no saco e com aqueles 3 conselhos. E quando ele foi se aproximando de casa, fez uma viagem longa, dura. Quando ele foi se aproximando, chegando em casa, que ele avistou a casa dele, ele olhou para casa,
de repente ele encontra a esposa dele. Lembre que passaram-se 20 anos. E agora ele encontra a esposa dele. E ao ver a esposa dele, ele percebe que tem algo também diferente ali. Tinha um homem ao lado da esposa dele. E a esposa dele abraçada com aquele homem. E dando carinho, aquela atenção toda, aquela coisa. E aquele homem, quando avistou aquilo, ficou desesperado, né? Imagine o obreiro Everton, né, passar um tempo fora, deixar a promessa aí para a irmã Vânia, né, que está fazendo 15 anos hoje, né, deixar uma promessa aí. E aí o que acontece? Quando volta, a irmã Vânia está com o varão colada, abraçada. É complicado, hein, Fabinho? É estreito, né? Mas aí, meu irmão, ele lembrou do conselho. Não tome decisões precipitadas. E aí tudo bem, ele foi ao encontro, meditou, foi ao encontro da esposa dele, e aí começou a conversar com ela. E aí ele tocou nesse ponto, desse homem que ela estava abraçada. E ela falou para ele: quando você saiu daqui, quando você foi embora, você me deixou grávida. Você me deixou, ó, gerando. Fala, com a criança. Com a criança no ventre. E aí o que acontece? Se aquele rapaz, no impulso, de cabeça quente, tomasse uma decisão precipitada, o que ele poderia fazer ali? Matar até mesmo o filho dele. Por uma decisão precipitada. E muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, até mesmo para responder em meia fúria. Falamos besteira, né? Magoamos as pessoas. Outros não falam, mas fecham a cara. Aí você já sabe que tem alguma coisa de estranho. Alguma coisa diferente. Foi o que eu fiz, o que foi o que eu fiz. Mas a pessoa está deixando claro, através da face, que você fez alguma coisa. Já está se precipitando aonde? No entendimento. E o interessante é que o Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele falou para os discípulos muitas coisas. Deu mandamentos, né? E uma das coisas que Jesus falou para os seus discípulos, homens e discípulas, mulheres, no geral, era que ele iria morrer. Jesus avisou que ele iria morrer. É tanto que o Pedro, quando ouviu que Jesus iria morrer, ele não gostou muito dessa história, né? Se precipitou, o diabo entrou, ficou registrado, não ficou gatinho, né? Ficou muito legal, porque os atos dele, né? Ficou aí como respaldo. E o que acontece? Jesus, ele avisou. Mas no texto que nós lemos, conta a história agora de algumas mulheres. Que mulheres eram essas? Jesus falou que ele iria morrer. Jesus de fato morreu. Tudo que Jesus havia dito, ponto por ponto, ocorreu, aconteceu. E Jesus disse que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E nenhum dos discípulos estavam enganados a respeito disso. Aí agora, aquelas mulheres que viram Jesus morrer, acompanharam todo o processo em relação à morte de Jesus, a saber, Maria Madalena, que Jesus havia expulsado 7 demônios, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, que era conhecida como a mulher, né, a mulher que era esposa de Zebedeu. Esposa, obrigada, pastor. Esposa de Zebedeu. E o que acontece, né? Aquelas mulheres viram todo o processo em relação à morte de Jesus. Agora, as mulheres decidem ir ao sepulcro. Elas tinham consciência aonde Jesus estava enterrado. E o que acontece? Aquelas mulheres vão de madrugada. A palavra de Deus em Mateus, no seu capítulo 28, diz que era de madrugada, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo.
Ou seja, o terceiro dia que Jesus havia dito que ele iria ressuscitar. Aquelas mulheres compraram mirras no primeiro dia, quando Jesus morreu, para poder passar aquelas mirras no corpo de Jesus, embalsar o corpo de Jesus, para que aquele corpo durasse por mais tempo. E agora, quando elas chegam lá, vê a pedra removida. Diga comigo, pedra removida. Pedra removida. Lençóis. Lençóis. Lenço. Lenço? Lenço. Pedra removida. Pedra removida. Lençóis. Lençóis. Lenços. Lenços. Não se precipite no seu entendimento. Foi o que ocorreu. Aí, o apóstolo João, ele ressalta a Maria Madalena. Acredito eu que ao escrever ele ressaltou Maria Madalena, porque talvez Maria Madalena, ela demonstrava, né, uma liderança, ela sobressaía entre aquelas mulheres. E aí ele foca Maria Madalena, ele não foca Salomé, ele não foca Maria, mãe de Tiago, mas ele foca Maria Madalena. E ele diz que Maria Madalena, ao chegar, observar que a pedra tinha sido removida, ela voltou correndo. Voltou correndo já com a mente, trabalhando, já tirando conclusões precipitadas do que havia ocorrido em relação ao corpo de Jesus. Diga mais uma vez, não se precipite no seu entendimento. Porque muitas das vezes, quando a gente se precipita no nosso entendimento, a gente divulga algo errado. A gente passa uma história diferente, uma história errada. E foi o que aconteceu. Elas não encontraram o corpo de Jesus. Maria Madalena foi correndo, chegou na casa de Pedro, encontrou João, transmitiu. O corpo de Jesus sumiu. A pedra está removida. E vamos lá, que o corpo não está lá. Acredito eu, penso eu, que ela tinha achado que aquele corpo havia sido realmente roubado. Porque ela ficou desesperada. Em nenhum momento passava pela mente de Maria Madalena, o interessante é isso, em nenhum momento passava pela mente de Maria Madalena a história que Jesus tinha dito, que ele ao terceiro dia iria ressuscitar. Por que não passava isso na mente de Maria Madalena? Porque Maria Madalena estava cauterizada, com algo na mente, a mente fechou. E como a mente fecha, meu irmão, você não se lembra de promessa, você não se lembra de nada. E quem tinha prometido que iria ressuscitar ao terceiro dia foi Jesus Cristo, o Deus que se fez homem para habitar entre nós. O Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus da provisão, o Deus que nos socorre, que está sempre presente em nossas vidas. E agora a discípula não tinha em mente o que Jesus havia dito. Aí vem agora Pedro e João correndo com aquela notícia. Quando chegam lá, João deu uma olhadinha, mas não adentrou ao túmulo. Pedro, que era mais corajoso, né? Mais gaiato, né? Chegou, entrou logo e observaram logo, de cara. Primeiro os lençóis. Interessante que nós assistimos vários filmes. E os filmes nos mostram isso. Que nem tudo que parece que é. O filme faz aquele, né, contorno todo, aí a gente vai se empolgando, vai assistindo tal. Isso aqui não, mudou tudo. A resposta que a gente queria, no final não é dada. E agora Pedro encontra os lençóis. Depois eles olham no lugar onde o corpo de Jesus jazia, o corpo de Jesus estava deitado, observam a cabeceira e vê o lenço que estava enrolado na cabeça de Jesus dobrado. O lenço estava dobrado. E aí pronto, fechou a mente mais uma vez, é isso mesmo. Acabou. E aí voltaram para casa. E o que acontece com Maria? Maria continua lá chorando, pranteando, desesperada, porque ela estava na mente que tinham roubado o corpo de Jesus Cristo. O que foi que o Senhor te prometeu? O que foi que Jesus te prometeu
E talvez você esteja esquecido, ou talvez você esteja cauterizado, deixando as coisas sufocarem o seu entendimento a respeito da promessa. Porque muitas vezes é assim, vem muitas coisas para poder atrapalhar os planos de Deus nas nossas vidas. E a gente começa a dar lugar à nossa mente, dar lugar ao nosso entendimento. Não vai acontecer por causa disso, por causa daquilo. Aí começamos a observar as lógicas das coisas. E aí pronto. E a gente começa a ficar desesperados. Porque Maria Madalena ficou desesperada, chorando, arrasada. Lembre-se que a principal promessa Jesus nos fez. A principal promessa que Jesus fez à igreja é que Ele viria para nos buscar. Que Ele viria para nos levar dessa terra, para nos tirar. Pronto. É a principal promessa de Jesus Cristo para as nossas vidas. Não deixe que nada, meu irmão, venha buscar o seu entendimento. Não se precipite no seu entendimento pensando besteira, deixando que o Deus desse século te atrapalhe, deixando que as coisas dessa terra, deixe o seu entendimento atrapalhado. Não permita de maneira nenhuma. Diga para o seu irmão, não permita que o Deus desse século roube aquilo que o Senhor falou, que viria para te buscar. Então continue esperando essa promessa. Não se precipite no seu entendimento. Isso aí. Não podemos nos precipitar no nosso entendimento de maneira alguma. O interessante é que o texto fala que João, quando ele observou, que ele viu que o corpo de Jesus não estava ali, ele creu. Fala que João creu. Mas quando vamos realmente analisar a situação, foi João escrevendo, o texto, escrevendo também a respeito dele mesmo. E disse que ele creu. Mas o que acontece? João creu, no entendimento dele. Mas João, na verdade, ele omitiu os fatos. Por quê? Porque os outros discípulos continuaram achando que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E ele omitiu os fatos. Então eu fico até meio assim, Se ele viu e não falou, não comentou, agora ele escreve a respeito dele mesmo que ele creu. Então isso deixa claro que ele omitiu os fatos. E muitas vezes é assim, Tem pessoas que omitem os fatos. Tem um entendimento da coisa, mas não fala. E às vezes tem um entendimento que é a coisa espiritual e não vai lá e adverte o outro. Não deixa claro para o outro, saia desse abismo, saia dessa situação, porque eu estou vendo que o negócio vai pegar. Não fala nada. Então ele omitiu os fatos, de maneira que agora Maria ficou desesperada, chorando, mas não saiu dali do sepulcro, porque ela tinha uma amizade enorme com Jesus, como a maioria dos discípulos, todos os discípulos estavam sempre com Jesus, E ela ficou ali panteando. Apareceram dois homens, que eram anjos do Senhor, e perguntou para ela: mulher, por que choras? E agora Maria, eu estou aqui procurando o meu Senhor, tal. Ficou, Começou a comentar, contar a história, a mesma história. E aí Jesus estava ali presente, vendo toda a situação. Eu quero te dizer que o Senhor está vendo toda a sua situação. Aleluia. Não se precipite no seu entendimento. Talvez Ele queira aparecer para mostrar que é Ele na coisa, que é Ele no negócio. Por quê? Deus permite cada coisa, meu irmão, em nossas vidas, que às vezes a gente fica meio assim, Jesus, o Senhor está aqui mesmo? Eu tiro como exemplo o CD. Eu estava no ônibus. O CD embolado. CD, meu pai. Mas saiu, não vai. É um problema, É o homem que pegou coisa, levou para a gráfica, e deu problema na gráfica, e depois o homem sumiu a semana de carnaval, e não apareceu mais. Começa a ver aquela coisa, A gente começa a se precipitar no nosso entendimento. Será que vai sair mesmo? Será que é da tua vontade mesmo? Será que não é? E aí, quando chegou no domingo, na sexta-feira, semana passada, que hoje fazia uma semana, aí Deus colocou esse tema.
me deu a palavra, essa palavra Deus me deu na sexta-feira passada. Não se precipite no seu entendimento. E aí, quando eu cheguei em casa, aí eu recebi uma ligação, um telefonema. Olha, pastora Janai, sim. Olha, o rapaz sumiu, o rapaz desapareceu, tá todo mundo procurando o rapaz, inclusive tem um monte de gente querendo matar ele, querendo acabar com a vida dele, ele tá devendo um bocado de gente, e não sei o que. Amém, amém. Porque eu te quero. Amém, amém, amém. Tá bom, obrigado. Obrigado pelo recado. Que bom recado, igreja. Tchau. Aí eu fiquei assim, sentei a mensagem, ó, que Deus já havia me dado antes. Aí Deus falou, não se precipite no seu entendimento. E eu já estava com meu coração confortado. O que é de Deus, o que é da vontade de Deus, o que é promessa de Deus, acabou. Nada pode roubar, nada pode parar. Se a gente parar de crer, aí que vai ser o problema. Mas se continuarmos realmente crendo, confiando que o Senhor ele vai fazer, acabou, ele vai fazer. E aí eu me aquietei e tal. Tudo bem, quando chegou mais tarde eu liguei para o pastor. Já te ligaram? Não, eu liguei e tal, eu disse, ó, eles disseram assim, assim, assim. Mas calma, deixa lá, isso não é nosso. O que ele está querendo mexer, se é que ele está querendo mexer, não é nosso, é do Senhor e acabou. Tudo bem e tal, o pastor chegou em casa, conversamos, eu passei tudo para ele e disse para ele da mensagem. Deus me deu essa mensagem, não se precipite no seu entendimento. Acabou. Aí quando chegou no sábado, o presbítero Elcio, que ia levar uma remessa para Mato Grosso do Sul, ele falou comigo, quer dizer que eu vou embora e esse CD não vai chegar? Que ele chegou aqui com esse entendimento, né? Amanhã, depois, tá? Como a igreja toda sabia. É depois. Igual aí, pastor, dá um tempo, aguenta aí. Só se a igreja perguntar, fala. Se não perguntar, quando fica é hoje, amanhã, né? E o negócio, né, meio parado. E aí eu falei ao presbítero assim, amanhã vai chegar. Aí ele olhou pra mim e disse assim, amanhã? Amanhã é domingo. Como é que vai chegar amanhã? Aí eu disse pra ele, porque vai chegar no impossível. É amanhã que vai chegar. E aí ele riu, né? Quando chegou o CD, eu fui lá de primeira mão da compositora, a pastora evangelista Sônia. E aí quando cheguei lá, ele estava. Aí eu estava no telefone, eu entreguei a ele. Aí ele, o CD? Você falou mesmo, né? Eu falei, tudo bem, acabou. Porque é isso que tem que acontecer nas nossas vidas. Ou confiamos em Jesus ou não confiamos. Ou acreditamos nele ou não acreditamos. Se ele estiver no negócio, tá, e acabou. E agora Jesus chega para Maria Madalena e disse, mulher, por que choras? Aí ela pensando que era um homem qualquer, né? Achando que era o jardineiro, ela olha para Jesus e diz, Senhor, se o Senhor pegou o corpo dele, por favor, me devolva. Ai, Jesus, tipo assim, né? Não deu. Eu falei com ela, mas ela não reconheceu. Não reconheceu a minha voz. Vou falar de novo. Maria chamou pelo nome, igreja. Não se precipite, ó, no seu entendimento. E se você estiver se precipitando no seu entendimento, ele, ainda que precise ele te chamar pelo nome, ele vai te chamar pelo nome para te sacudir, para te acordar. Porque ele quer te abençoar, porque ele quer me abençoar. E quando ele quer nos abençoar, ele cria meios para nos abençoar. E aí ele chamou Maria, ela olhou automaticamente e disse, Rabone, que quer dizer mestre. É o significado de Rabone. E ela reconheceu a Jesus Cristo naquele momento, viu Jesus Cristo, viu a promessa que ele tinha dito, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, e todo entendimento ofuscado caiu por terra. Toda precipitação no entendimento caiu por terra, e o inimigo tenta mesmo de todas as maneiras nos iludir, e o que ele quer afetar é o nosso entendimento, é a nossa mente, para roubar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Então temos que estar ligados. Fiel é aquele que me prometeu. O Senhor está no controle da minha vida, o Senhor está no controle da minha história. Deus realmente, Ele é o centro da minha vida e acabou. Não tenha
mente me deixa mais embaraçada ainda, mas nada vai me parar. Nada, 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 nada. Sabe, temos que pensar no Senhor, pensar nas promessas dele, realmente pensar em coisas que irão nos edificar, coisas que irão nos motivar a continuar na presença do Senhor. Porque se não for dessa maneira, irmãos, seremos realmente ofuscados, ficaremos realmente desesperançados. E o que acontece? A Maria, ele quis tirar aquela dúvida dela, ele quis clarear a mente dela, mas talvez ele não queira de maneira clara se apresentar a você, criar meios para poder abrir a sua mente. Por quê? Porque Maria tinha exemplos, antes de quem Jesus era. E você tem exemplos na sua vida, cada um de vocês tem exemplo do que Jesus é. Você tem exemplo, você sabe no seu entendimento o que é que ele tem feito na sua vida. Eu sei no meu entendimento o que é que Jesus tem feito na minha vida. E acabou. Então se ele quiser se manifestar como ele se manifestou a Maria, amém. Mas se ele não quiser se manifestar, você sabe que ele é. Você sabe que as promessas dele não caem por terra. E não cairão por terra. E acabou. É nisso que temos que nos apegar. Não se precipite no seu entendimento. Maior que o Deus, maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te elegeu, que te tirou do Egito, do lamaçal do pecado, que te fez noiva para morar, para habitar com ele eternamente. Aleluia. Então não deixe que nada te dê visão, nada te dê a presença do Senhor. E ele se revelou para Maria. Depois ele fez questão de aparecer para os demais discípulos, quando os discípulos estavam ali no cenáculo. João 20:20 fala, quando os discípulos estavam no cenáculo, ele fez questão de aparecer também para os discípulos, para mostrar que aquilo que ele tinha falado, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, de fato ele ressuscitou, e que era para eles tirarem da mente dele todo entendimento precipitado, porque ele realmente era o Deus Todo-Poderoso. Amém? Se põe em pé nesse momento. Os discípulos, quando viram a Jesus, ficaram com os corações alegres, animosos, na presença do Senhor. Então nós temos motivo para nos alegrar.